É por isso que os homens não querem mais relacionamentos. A mulher não precisa de um boletim de ocorrência. Não precisa haver uma ocorrência, um crime específico para ela procurar a polícia. Basta ela sentir um desconforto em relação àquele relacionamento e ela pode pedir uma medida protetiva. Elas dizem que os homens estão imaturos, que têm medo de assumir compromisso, que não querem mais relacionamentos sérios, postam um vídeo falando o que está acontecendo com os homens, mas ninguém fala do verdadeiro motivo. Hoje, se um homem se envolve com a mulher errada, ele pode perder tudo o que construiu por causa de um simples aborrecimento. Sim, você ouviu certo. Segundo uma delegada, basta a mulher dizer que estava desconfortável para conseguir uma medida protetiva e expulsar o homem da sua própria casa, mesmo sem crime, sem boletim de ocorrência e sem ameaça alguma. Como, por exemplo, aquela situação em que eles querem se separar, mas o homem diz: eu não vou sair de casa. É você que tem que sair. Com as crianças, ela fica naquela situação que pode ocorrer um crime. Eles vão coabitando, inclusive é uma situação de risco de feminicídio, eles ficam ali coabitando e ela fala: o que eu vou fazer? Venha para a delegacia, solicita medidas protetivas. Ainda não se tem crime, porque a casa dos dois, como que faz? Ele não ameaçou, ele só falou que não ia sair da casa. Então, esse é um exemplo claro de que não pode solicitar medidas protetivas. Eles saem da casa e ela fica até resolver a situação. Não é preciso prova, não é preciso processo, não é preciso nada além da palavra da mulher. E uma única palavra pode transformar o lar que o homem lutou para construir em um despejo forçado, onde ele é escorraçado da sua própria casa como se fosse um criminoso. Agora, imagina a insegurança disso. Um homem que passou anos trabalhando, economizando, pagando cada tijolo da casa onde vive e de um dia para o outro pode ser expulso de tudo isso por um simples desentendimento. Um mero desconforto vira justificativa para retirá-lo do seu próprio patrimônio, para tratá-lo como criminoso e jogá-lo no papel de invasor daquilo que ele mesmo construiu. O Estado se tornou uma arma nas mãos de quem quer jogar sujo, e quando o sistema trata o homem culpado até que se prove o contrário, o instinto natural dele é sempre se proteger, ficando cada vez mais distante de qualquer risco e relacionamentos. Esse tipo de lei mal interpretada abriu espaço para golpes sofisticados. Existem casos que a mulher finge estar passando por dificuldades pessoais e pede abrigo por alguns dias na casa do homem. Ela ganha confiança, entra na casa, arma uma discussão ensaiada, faz uma denúncia falsa e em poucos dias o dono da casa vai para fora. E depois ela esvazia a casa inteira. Leva móveis, eletrônicos, documentos e tudo que puder. E o homem, além de ser expulso, ainda vira o acusado. Mulheres mal intencionadas utilizam de uma lei que as beneficia, de proteção a elas, para vir cometer furtos mediante fraude e abuso de confiança. Como é que consiste esse crime? Um homem conhece uma mulher e vem com aquele papo de não quebrar o dia, que os pais não têm em casa, mas ela é uma boa pessoa. O homem, se sentindo sensibilizado, acaba acolhendo essa mulher em casa. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, e essa mulher acaba entrando em contato com a Polícia Civil e diz que foi vítima de violência física, psicológica, cárcere privado, enfim tal, de modo que, contra essa pessoa, agora esse suposto agressor, é deferida medidas protetivas de afastamento do lar, né? E tudo mais. Aí, nesse meio tempo que ele está afastado do lar, ela aproveita-se para limpar a casa dele, furtar todos os seus pertences. Obviamente, aí quando a pessoa se der conta, pode voltar ao lar, já não existe mais lar, existe somente as paredes do ambiente doméstico e tudo mais. Tudo isso legalmente autorizado pelo próprio sistema que deveria proteger vítimas. Agora me diz, quem em sã consciência aceitaria viver esse risco 24 horas por dia? É por isso que os homens estão dizendo não para morar junto, não para casar, não a entregar o próprio lar, o próprio patrimônio e muitas vezes o próprio nome para uma mulher que simplesmente pode acordar de mau humor e arrancar tudo dele com uma denúncia falsa. Antes, um relacionamento era baseado em confiança. Hoje parece uma roleta russa jurídica. A qualquer momento basta um mero desconforto para acabar com tudo. E não importa se ele foi fiel, cuidadoso, amoroso e dedicado. Se ela quiser, ele sai e sai como culpado, mesmo que nunca tivesse cometido crime algum. Durante muito tempo, o discurso dominante foi que os homens tinham medo de compromisso, de responsabilidade, de amadurecer. Mas essa é uma narrativa superficial que ignora o cenário jurídico, que foi sendo criado por baixo dos panos. Um cenário que hoje transforma um simples ato de dividir um teto
em um jogo de alto risco. Antes, para que alguém fosse retirado do próprio lar, era preciso prova de crime, investigação e decisão judicial com base em fatos. Hoje, bastam apenas algumas palavras. E palavras, ao contrário de provas, podem ser fabricadas friamente e em segundos. Basta um simples ato de raiva ou desejo de vingança. A medida protetiva vai trazer uma página, para ela poder se reerguer, para ela poder recomeçar a sua vida. Então é muito importante a gente divulgar que a medida protetiva não requer, não há uma necessidade, não pede um boletim de ocorrência, não há necessidade de que haja um crime específico para que ela solicite as medidas protetivas. E esse modelo das mulheres mais intencionadas é uma ferramenta perfeita. O uso da lei como arma emocional e financeira. Não são poucos os relatos de homens que, depois de uma discussão boba, foram surpreendidos com medida protetiva, impedidos de voltar para casa, proibidos de ver os filhos e tratados como criminosos por vizinhos e familiares, mesmo sem jamais terem levantado a mão contra ninguém. Aí, quando a poeira baixa, o estrago já está feito, reputação destruída, patrimônio comprometido e muitas vezes anos de luta judicial para provar que tudo foi uma farsa. Uma acusação falsa custa pouco para quem faz, mas pode custar uma vida para quem sofre. Esse mecanismo, que deveria existir para proteger vítimas reais, se tornou um convite para golpes. Há casos conhecidos de mulheres que se aproximam de homens bem-sucedidos, conquistam a confiança dele e se mudam temporariamente para suas casas. E em seguida, criam uma situação encenada de conflito, chamam a polícia e conseguem uma medida protetiva imediata, que obriga o dono da casa a sair. Com ele fora, passam dias esvaziando o imóvel e levando tudo o que podem, desde móveis, eletrodomésticos, documentos, objetos pessoais. E o sistema, em vez de puni-las, ainda lhes dá o benefício da dúvida, deixando o homem como vilão. Os relacionamentos nos dias atuais não se trata apenas de amor, de cumplicidade ou de construir uma vida a dois. Se trata de risco calculado. O homem moderno percebeu que, ao casar ou morar junto, ele está assinando um contrato implícito que diz: se tudo der errado, a culpa será sua, mesmo que não tenha feito absolutamente nada. E é por isso que muitos homens estão escolhendo se proteger antes de se relacionar. Eles preferem viver sozinhos do que colocar sua liberdade, seu patrimônio e a sua dignidade nas mãos de alguém que pode destruir tudo com apenas uma frase em um momento de raiva. Porque uma vez acionado, esse mecanismo legal é quase que irreversível e não importa se era só um mero desconforto. E aqui é a verdade que ninguém conta: os homens não estão fugindo de relacionamentos, eles estão fugindo do abismo jurídico que o relacionamento passou a carregar. Cada vez mais eles entendem que o sistema não exige provas, apenas acusações, e não protege os inocentes, apenas pune os que foram escolhidos como culpados do dia. E quando um simples desconforto se transforma em uma arma legal, qualquer relacionamento vira uma bomba relógio prestes a explodir. Não importa se ele sustentou a casa, pagou as contas, se dedicou com lealdade, com amor. No fim, basta ela dizer que não se sente bem e ele é expulso da casa como se fosse um invasor. Essa distorção gera um medo silencioso que poucos homens têm coragem de admitir. Muitos homens vivem com o fantasma de que a qualquer momento uma simples discussão pode virar um processo e um lar pode se transformar em um campo de batalha. Eles andam pisando em ovos dentro da sua própria casa, medindo cada palavra, cada gesto, porque sabem que estão num campo minado onde qualquer passo errado, ou mesmo nenhum, pode custar a sua liberdade e tudo que conquistaram. E quando o risco de se relacionar se torna maior do que o benefício, o amor deixa de ser uma escolha e passa a ser uma ameaça. A consequência disso é clara: os homens estão desertando do jogo, recusam-se a casar, recusam-se a morar junto, recusam-se a colocar seus bens em risco por algo tão volátil quanto o humor de uma pessoa. Eles não querem mais se tornar prisioneiros de leis que os tratam como culpados até que se prove o contrário. É por isso que cada vez mais vivem sozinhos, constroem seus impérios pessoais e colocam sua própria liberdade acima de qualquer relacionamento. Porque eles entenderam que não vale a pena se jogar num sistema onde o simples ato de se relacionar pode custar a própria vida. E é justamente por isso que o Anti-Otário é um sucesso de vendas, porque ele foi criado para blindar homens emocionalmente, juridicamente e financeiramente, para que nenhum relacionamento tenha o poder de destruir
tudo que você construiu. Se você quer se proteger e recuperar o controle da sua vida, clica aqui no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Obtenha um anti-otário porque ele está num preço ridiculamente barato, é uma coisa que é quase de graça. A verdade é que os homens não pararam de acreditar em relacionamentos, eles pararam de acreditar na segurança do sistema que envolve as relações. Eles observaram em silêncio enquanto outros homens eram expulsos da própria casa, arrancados dos braços de seus filhos e rotulados como monstros sem jamais terem cometido crime algum. Perceberam que hoje não basta ser bom, fiel, protetor ou dedicado. Basta que ela diga que não se sente bem, e tudo o que ele construiu pode desabar como um castelo de areia, quando até o silêncio pode ser usado contra ele, e a única forma de autopreservação passou a ser o afastamento. E é por isso que muitos homens estão optando por viver sozinho, manter seus bens intocáveis e evitar compromissos formais. Alguns chamam de covardia, mas na realidade é apenas estratégia de sobrevivência. Ninguém quer arriscar décadas de esforço por causa de um mero aborrecimento. Enquanto muitos insistem em chamá-los de imaturos, eles se recusam a entrar num jogo onde cada regra foi friamente calculada para eles perderem. Os relacionamentos se tornaram um campo minado e os homens não estão fugindo das mulheres, estão fugindo do risco de serem destruídos por uma única palavra. E até que o sistema volte a tratar homens e mulheres com a mesma responsabilidade e justiça, cada vez mais homens vão preferir manter a distância. É essa a verdade. Deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça de obter o anti-otário no link da descrição.